Bom dia a todos novamente. Então, por sugestão do Adriano, né, nós vamos ter vários encontros para falar dos transtornos na infância, transtorno da alimentação hoje, do sono, de comportamento. Então, deixa eu passar aqui. Eu fiz um gráfico para a gente poder ter uma dimensão desse processo do desenvolvimento, né? Então, é muito importante, de 0 a 1 ano, nessa faixa etária, ela é a mais importante para o desenvolvimento emocional. As grandes patologias se estabelecem por falhas, basicamente nesse período. Eu até coloquei aqui, né? Os transtornos mais graves, eles se estabelecem na primeira infância, principalmente de falhas da família, da mãe, do pai, de 0 a 1 ano. Porque é quando a criança ela é totalmente dependente dos pais, não é? Então, é um período básico. A criança, nessa fase, ela tem uma dependência total para sobreviver. E faltas e inadequações do meio familiar, neste período, pode favorecer o desenvolvimento de transtornos psíquicos mais graves e acentuar as predisposições mais negativas do espírito. Então, olha como é importante, né? O espírito já encarna com psiquismo, com funcionamento, às vezes mais negativo, às vezes mais positivo, e quando já vem com uma sobrecarga mais negativa do próprio espírito, mais importante ainda que haja menos falhas nesse processo de desenvolvimento, principalmente nessa fase inicial da vida. Já depois da segunda infância, de 7 anos em diante, se houverem falhas, vão gerar transtornos, mas menos graves, mais leves. Então, tudo que a gente vê de problemas mais sérios que aparecem na infância, ou até no mundo adulto, na vida adulta, se dá por falhas nesse início aqui. E porque nessa fase também tem a influência espiritual, a influência da família, e de 0 a 1 ano, a fragilidade do ego, né? É um bebê totalmente frágil e dependente. Deixa eu passar aqui. Para isso, eu vou usar um modelo, né? Acho que eu já falei algumas vezes sobre esse modelo. Em psicanálise, foi feita uma associação, o Bion falava sobre isso, que nós temos um modelo digestivo emocional. Então, tudo que a gente vive, nós temos que fazer uma digestão, não é? Quando a gente come uma comida, a comida entra, normalmente a gente fica com a parte boa do que a gente alimentou, e o que for ruim ou que não servir, a gente elimina, não é? Pelas fezes, pela urina, sai da pessoa. Esse é o alimento concreto, não é? Esse é o trânsito do alimento concreto. Mas junto com o alimento concreto, é muito importante o alimento afetivo, sempre, para todos nós. Principalmente na infância, nessa primeira infância. Porque a criança também, ela vai colocar para dentro conteúdos do que ela vive a nível da emoção, na relação com os pais. Se forem esses pais adequados, então a criança vai colocar para dentro mais coisas positivas. Se houverem muitas falhas nesse período, em qualquer fase da vida, se a gente coloca um alimento ruim, vamos pensar, mesmo nós adultos, a gente está o tempo inteiro fazendo trocas alimentares simbólicas. Nós estamos fazendo isso agora, né? Eu estou passando um alimento para vocês, vocês estão colocando isso para dentro, vocês vão fazer uma digestão do que eu estou falando, o que vocês acharem que é bom, vocês vão ficar, o que vocês acharem que não serve, vocês vão eliminar. Então, esse é o processo para a vida de todos nós. E tem situações que, quando a pessoa internaliza uma coisa externa, se é muito negativa, ela fica com o ruim e elimina o bom. E, às vezes, dependendo da predisposição do espírito, mesmo que haja uma adequação do meio, a pessoa, a criança, pode ficar com o ruim e eliminar o bom. Então, nós temos que cuidar muito desse processo, do que entra e o que sai da gente, né? Porque nós estamos o tempo inteiro alimentando o outro. Então, vamos buscar alimentar o outro com bons alimentos, né? Ampliando as nossas virtudes, para que
os filhos, né, para com quem nós nos relacionarmos, possa realmente fazer um processo mais saudável e ficar com o alimento afetivo dentro de si. Acho que deu para entender isso, né, gente? Então, o primeiro ano de vida, vocês lembram, lá atrás nós já falamos da fase oral. É o período de total dependência, é fundamental para o desenvolvimento, como eu falei, né, que é de 0 a 1 ano, e a boca é a primeira fonte de prazer. Então, a criança nasce se alimentando, tudo entra pela boca. Então, essa alimentação emocional que vem da mãe, junto com o alimento, com o leite, é muito importante para o desenvolvimento do psiquismo. Então, a mãe é um objeto muito importante, é o mais importante nesse período. Mãe ou substituta, não é? A primeira troca do recém-nascido, então, se dá através da amamentação, contato físico e cuidados corporais. Então, a criança, o bebê, está lá totalmente dependente e vai começar a colocar coisas dentro dele. Então, se ele está bem alimentado, nós vamos ver que às vezes o próprio bebê rejeita, mas se ele tem um bom contato físico, cuidados corporais adequados, ele começa a ter trocas positivas, a colocar alimentos bons para dentro. Então, durante a amamentação, toda a atenção da mãe, ela tem que estar voltada para o bebê, para que o vínculo afetivo primário se estabeleça de forma satisfatória. Gente, isso é fundamental. O primeiro vínculo se dá nessa fase. E ele é primário, ele é básico para todo o resto do que nós vamos desenvolver depois. Então, amamentar o bebê sempre no colo, olhar nos olhos, isso é muito importante. Tem mães, vamos pensar, que não tem leite e amamenta o bebê, põe lá o bebê com a mamadeira num carrinho, segura assim, não tem aquela troca. Então, é muito importante esse contato físico, porque o bebê veio de um meio, quando ele estava no útero, totalmente protegido. Então, quanto mais ele conseguir sentir esse alimento afetivo, esse acolhimento, que vem junto com o leite, é muito importante para ele se desenvolver melhor. Olhar nos olhos. Vocês vejam, nós agora na pandemia, é muito interessante isso, nós todos, mesmo com máscara, a gente se reconhece, vocês perceberam isso, não é? Às vezes fala, se eu estou de máscara, a pessoa não vai me reconhecer. Mas o que faz a gente reconhecer o outro é o olho. Então, esse olhar nos olhos do bebê ajuda ele a formar o vínculo. Então, o olhar, tem crianças que nascem, existe um estudo que crianças quando nascem no estado mais autista, psicótico, existe um treino nesse sentido, da mãe buscar o olhar do bebê. Então, o bebê não olha para a mãe vai lá e busca fixar o olhar, para ter esse encontro do olhar que começa a estabelecer mais o vínculo. Acariciar o bebê, evitando se distrair com os outros estímulos. Tem mãe que dá mamar assistindo televisão, conversando com outras pessoas, ou aqui, que eu dei o exemplo, né? Tá falando no telefone e dando mamar pro filho. Não, a gente tem que, não só nessa fase, mas em toda a fase da nossa vida, nós temos que fazer uma coisa de cada vez, não é? Nós estamos aqui, então vocês precisam estar aí inteiros aqui, nesse momento aqui que nós estamos. Se estiverem ouvindo a palestra, mas também com a televisão ligada, o celular, isso tudo interfere. Então, para uma alimentação emocional e concreta, no caso do bebê, ser saudável, nós temos que ter essa inteireza, não é? Porque junto com o alimento concreto, o alimento afetivo, como eu falei lá, é fundamental para o desenvolvimento emocional do bebê. Então, assim, a mãe tem que estar aqui, ó, inteira, olhando, não é? Acariciando, acolhendo. No início, com o mês, o bebê, até os 2 meses, o bebê não olha. Depois dos 3, 4 meses, começa já a olhar e fixar. E aí fica uma troca muito boa, não é? Agora, a rejeição materna, paterna ou de ambos é uma das mais sofridas provas para o espírito que reencarna. Gente, como isso é importante, não é? Todos nós somos pais, todos nós somos filhos e todos nós temos registros dos nossos pais. Quando uma pessoa sente essa rejeição desde o início, isso realmente é uma prova muito difícil, porque traz muito danos para essa existência, né, para o psiquismo da pessoa.
A rejeição à criança por parte dos pais deixa marcas dolorosas que se manifestarão ao longo da vida, como traumas e conflitos a se expressarem de diversas formas, gerando dificuldades nos relacionamentos. Vejam que importante isso. Se nós, mesmo nós tivermos pais que talvez não foram tão adequados, nós vamos ter um pouco mais de traumas e conflitos. E isso pode realmente dificultar a nossa vida e nossos relacionamentos posteriores. Tem um livro interessante que se chama Perdas Necessárias, da Judith Viorst, é uma analista. Ela realmente, no final, ela fala de todo o processo de vida, mas ela não tem uma visão mais espiritual. Para ela, quando chega lá na morte, é a morte. Mas não importa, porque o conteúdo dessa leitura, nesse início da vida, é fundamental. Ela mostra como essas falhas perturbam e geram transtornos muito grandes nos filhos quando não existe esse acolhimento. Quando a aversão e rejeição materna ocorre logo no início da gestação, ante pensamentos de revolta, de ódio que a futura mãe continuamente emite, pode ocorrer o aborto, espontâneo aos olhos dos médicos e da própria gestante. Todavia, provocado pelos fluidos desequilibrados dessa, né? Nós sabemos que tem processos de planejamento espiritual, onde vem um bebê, tem um espírito, onde a mãe realmente tem uma aversão. Às vezes ela começa a sentir isso já na própria gravidez, ou quando a mãe não queria engravidar, engravida. Então, pode promover um aborto, o que acaba prejudicando até o processo que essa mãe deveria passar, né, com esse espírito. O rejeitar o filho que acaba de nascer reflete uma aversão implícita por parte do pai e ou a mãe, e conforme a intensidade desse sentimento negativo, também será a forma como educarão os filhos. Esses trechos eu peguei do Transtornos Mentais, uma leitura espírita da Sueli Schubert. Vejam que importante. Nós não temos o papel importantíssimo de educar os filhos, né? De tirar deles o que tem de melhor e passar para eles o que nós temos de melhor. Quando existe essa rejeição, isso acaba afetando todo o processo educativo. Tem aqueles pais que parece que eles, em vez de trazer algo bom, eles vão estragando. Isso vai prejudicar muito o desenvolvimento dessas crianças. Então, as dificuldades na relação mãe-bebê podem desenvolver transtornos alimentares, que é o nosso tema de hoje. O transtorno de alimentação na infância, em geral, tem início no primeiro ano de vida, que é aquele ano básico, mas pode aparecer em crianças de 2 ou 3 anos de idade. Quais são os transtornos de alimentação que nós vamos, no decorrer de algumas aulas, não vai dar para falar tudo hoje, nós vamos conversar. Vômito em jato, inapetência, seleção alimentar, fobias e rituais alimentícios, obesidade infantil, anorexia, bulimia, coprofagia. Então, são vários itens aí que vêm, esses transtornos advêm dessas falhas iniciais da vida, né? Vômito em jato, que é a dificuldade da mãe na amamentação, pouco acolhimento do meio, para a mãe ficar mais disponível para o bebê. Quando a mãe também tem depressão pós-parto, ela não consegue formar aquele vínculo. Excessiva solicitação dos filhos mais velhos e outros familiares. Então, a mãe, nesse primeiro momento da vida, ela tem que estar inteira com esse bebê. Às vezes, a mãe tem lá mais 3 filhos, que ficam o tempo inteiro interferindo, ela cuida da mãe idosa, ou, às vezes, essa mãe entra no processo depressivo. Tem mães que entram em processos depressivos pós-parto, que elas não conseguem nem ficar com o bebê. Então, são várias intercorrências que dificultam esse processo. Então, esse alimento que sai da mãe, com todas essas contaminações, entra para o bebê de uma forma negativa e ele vomita. Igual quando a gente vive alguma coisa muito ruim, eu acho que eu já vivi isso. Uma vez, há muitos anos, quando eu comecei a trabalhar, eu tive uma escola para deficientes mentais e crianças psicóticas. Essa escola eu fiquei com ela aberta há 9 anos. Eu tive que fechar, não deu para manter, eram poucos alunos. A reação que eu tive quando eu fechei foi vomitar. Em casa, foi tão dolorida a perda
que eu pus para fora de uma forma concreta. Sabe quando você não aguenta? Então, quando a criança vive uma coisa muito negativa, ela vomita. Quando o vínculo não se estabelece, ela põe para fora. Então, essa situação inicial ela é muito importante. Se a mãe identifica que o bebê está vomitando muito, está tendo alguma falha aí que tem que poder ser trabalhada. Inapetência, que é a falta de desejo pelo alimento, uma redução de apetite. Considera-se inapetência quando o bebê ou a criança, né, se alimentam de forma insatisfatória, não suprindo suas necessidades físicas. Na inapetência, a criança projeta no alimento as dificuldades no relacionamento com a mãe e o pai, ou o pai, rejeitando o alimento, que fica contaminado, perigoso, porque a criança projeta o ruim no alimento. Vamos tirar da criança, vamos pensar em nós. Quando você vive uma situação muito difícil com alguém, que entrou em você de uma forma negativa, você já tiveram essa sensação de perder o apetite? Ai, gente, perdi toda a fome. Isso é comum, porque a gente associa a coisa negativa e você joga no alimento. Eu não estou conseguindo pôr nada para dentro, né? Então, isso acontece na criança e acontece conosco em outro sentido. Se a alimentação é imposta, quando o pai e a mãe vê que a criança não está querendo e começa a impor, a criança pode até reter o alimento na boca, depois ela vomita. Isso vai criando um ciclo vicioso. Então, o ato alimentar, ele tem que ser sempre muito amoroso e muito cuidadoso, para que esse alimento bom fique. E para que esse alimento bom, concreto, fique, tem que vir junto, como eu falei lá no início, esse bom alimento emocional. Qualquer coisa vocês vão marcando aí se tiver dúvidas para a gente conversar depois. Quais são as causas da inapetência? Primeiro, a predisposição do espírito. Você sabe, tem espíritos que não queriam reencarnar, que vêm compulsoriamente, não é? Vivências negativas pretéritas com o pai e com a mãe. Às vezes vem um espírito que vem como uma aprovação aí, ficar com pais, que pode ser que em outro momento eles não foram bons pais, ou várias outras situações, e que essa rejeição fluídica pode favorecer uma inapetência, de não querer se alimentar, de não querer estar aqui encarnado. Então, essa é uma das causas importantes também. Bebês, aí é um termo psicanalítico, com excessiva angústia paranoide constitucional, que isso eu posso pensar a nível espiritual, gente, que é do espírito, né? Em psicanálise, eles usam isso. Bebês que choram muito ao sentir fome, não suporta a mínima demora para receber o peito ou a mamadeira. E se a mãe consegue ser paciente e amorosa, o bebê pode suportar a demora. Mas, se a mãe não consegue acolher também por questões dela, se angustiando junto com o bebê, pode ocasionar a galactia, que é quando a mãe para de ter leite, né? Por se sentir rejeitada, insuficiente e pensar que o seu leite não é bom. Tem muitas mães que falam assim, meu leite não é bom, meu leite secou. Essas atitudes da mãe agravam a dificuldade do bebê. Gente, isso é fundamental. Então, vamos pensar que já vem um espírito que não queria viver, não queria reencarnar, que já tem relacionamento anterior negativos com esses pais, e que começa a rejeitar. Não suporta a demora, chora demais. Se a mãe entra nessa sintonia e se irrita e se angustia, aí vai ficar muito difícil. Então, esse espírito que está encarnando precisa de todo o processo amoroso, paciente, porque ele vai começando a fazer registros saudáveis nessa existência. Então, isso pode ajudar o bebê a se alimentar e se desenvolver de uma forma melhor. Então, olha como é importante isso a nível do desenvolvimento. Mas também tem as dificuldades da mãe. Quando a mãe teve uma gravidez indesejada, vamos supor que ela teve um encontro fortuito, engravidou, não tem o pai, ou ela era muito nova, ou ela realmente tinha uma vida, não tinha planos de filhos, e engravidou. Rejeição no acolhimento por antipatias em vidas pretéritas, da mesma maneira que o espírito, a mãe também tem. Fragilidade psíquica, vocês sabem, tem mães que são muito frágeis, que já têm doenças psiquiátricas,
Às vezes até quando elas engravidam, elas não podem parar o antidepressivo, tomam algum antidepressivo mais fraco para poder manter a gravidez. Então, nessas dificuldades, é mais comum essas mães terem a depressão pós-parto. E nessa depressão pós-parto, a mãe tem que ter todo o cuidado possível do meio, do marido, da mãe, da família, de quem puder estar perto, porque a mãe, às vezes, nesse momento mais depressivo, ela pode ter muitos pensamentos destrutivos. Tem mãe que tem vontade de bater nos filhos, tem mãe que tem vontade de matar os filhos, vem pensamentos, e aí vem coisas que são da mãe, que são espirituais. Olha quanta coisa acontece nesse período. Então, quando a mãe já tem essa fragilidade, da mesma forma que o bebê, quando já tem essa predisposição mais negativa, precisa de todo acolhimento, esta mãe, nesse processo mais frágil, mais depressivo, para ela conseguir fazer um resgate de si mesma e acolher esse bebê, ela vai precisar de todo apoio da família, do marido, dos amigos, de quem puder estar mais perto dessa mãe, para que ela possa se organizar mais psiquicamente e conseguir fazer uma boa troca com esse bebê. Existe uma inapetência transitória em bebês. Quando eles têm alguma doença física, então a inapetência diminui com a cura da enfermidade orgânica. Então, tem mães que ficam mais ansiosas, o bebê ficou doente, não quer mamar, porque ele está doente. Quando a gente, às vezes, fica doente, gripado, a gente não perde o apetite? Então, se a gente perde, a criança mais ainda, porque ela realmente é mais frágil. Bebês que ficam o dia todo na creche, longe da mãe. Gente, eu sei que isso é uma realidade que às vezes não tem como. Muitas mães têm que viver, não é? Mães carentes, que não têm o apoio da família, que não têm uma condição financeira para poder deixar ou diminuir o trabalho nesse período, elas colocam os bebês logo quando depois que nasce, um pouco depois, eles já vão para a creche, né? Vamos pensar que ela tem aí 3 meses de licença, então com 3 meses esses bebezinhos já vão para a creche, num momento de total fragilidade. Então esse afastamento da mãe, isso pode gerar inapetência, porque numa creche, um bebê, não tem uma mãe, uma cuidadora para um bebê. Porque ainda se tivesse uma substituta adequada, tem uma cuidadora para 2, 3 bebês. Então, essa espera para o bebê ser suprido vai ser muito maior. Então, isso pode gerar inapetência. A separação da mãe do bebê por internação do filho pode gerar depressão anaclítica, que é um estado depressivo nos primeiros meses de vida. Essa separação pode ter consequências irreversíveis na criança se não houver reencontros com a mãe após 3, 4 meses de separação. Então, já qualquer separação nesse início da vida já vai gerar danos, tá bem? Porque o psiquismo da criança é muito frágil. Então, esse estado, a criança, nesses primeiros meses de vida, ela pode entrar num processo depressivo. Mas se isso aumenta por mais de 3 meses, 4 meses, os danos psíquicos podem ser irreversíveis. Olha como é sério isso no desenvolvimento da pessoa, não é? Falta de limites também é outra coisa que pode gerar inapetência. Pais excessivamente permissivos. Sabe que aquelas crianças que estão comendo, joga no chão e o pai não faz lá catar, comem andando, a mãe fica tão ansiosa porque quer dar comida, a criança sai andando e ela vai andando com a colher e dando comida para a criança. Crianças que comem na sala assistindo televisão. Lembra? Nós temos que fazer uma coisa de cada vez. Para que nós tenhamos uma boa digestão, eu não posso fazer várias coisas ao mesmo tempo, não é? Então, a criança tem que comer sentada à mesa, né, com os pais, sem TV. As mães falam, meu filho não come, ele só come assistindo TV. Então, põe na frente da TV e fica dando comida. A criança nem sabe o que está entrando na boca dela. Então, a gente tem que ter consciência sempre do que está entrando em nós. Senão, isso posteriormente pode gerar aqueles adultos que não fazem filtro e que não conseguem colocar para dentro coisas boas ou discernir o que é bom e o que é ruim. Então, essas crianças também comem doces antes da refeição, se alimentam com o celular à mesa. Isso está sendo um hábito muito negativo, não só dos filhos, mas também dos pais.
Ou tem pais que têm até a televisão na cozinha, não é? Tem gente, alimentar, lembra? Básico, concreto, porque vem emocional. Então, temos que estar inteiros. Tira o celular da mesa. Ah, mas se alguém ligar? Olha, e na época que não tinha celular? Como que as pessoas faziam, né? Não precisa do celular na hora da alimentação. Vamos fazer uma coisa de cada vez para melhorar e para ajudar nossos filhos a ter um desenvolvimento mais pleno e nós também. O ato alimentar, ele é sagrado, né? Ele tem que ser vivido de uma forma inteira. Também existe uma inapetência temporária quando nasce o irmãozinho. Todo mundo que teve filhos, mais de um filho, já talvez viveu isso. A criança sente um ciúmes muito grande, sente que a mãe lá está dando mamar, ela fica morrendo de ciúmes e ela começa a evitar comida, comer menos, ela fica triste porque ela sente que a mãe está dividindo a atenção, que é normal, mas vai depender muito dessa mãe também, né, vai suprir o bebê, mas manter com esses outros filhos menores um espaço qualificado, né, uma coisa de cada vez. A ausência dos pais por viagem, a criança se sente abandonada e na volta dos pais, ela reage negativamente, ela não quer comer. Isso é muito importante. Tem pais que falam assim, ah, o filho é muito pequenininho, está com 6 meses, ele não entende ainda. Vamos fazer uma viagem de uma semana? Tem pais que chegam a viajar um mês. Vão para o exterior, larga o bebê na mão da avó, da cuidadora. Isso é horrível para a criança. Ela perde o vínculo, né? Ela quebra. Então, viagens não podem ser feitas até a criança ter viagens até a criança ter pelo menos 3, 4 anos, e mesmo assim, com 3, 4 anos, viagens de 2, 3 dias, depois dos 4, 5 anos, no máximo de uma semana, e mesmo assim a criança sente. Uma vez eu fiz uma viagem, o meu filho tinha de 4 para 5 anos, e eu fiquei uma semana. Quando ele voltou, que ele me viu, ele chorou muito. Ele ficou sentido, né? Ele me abraçou, deu presente. Mas, você veja, ele já tinha 4 para 5 anos. Mas ele conseguiu segurar, porque ele já tinha mais recursos. Imagine um bebê que a mãe sai e some por uma semana, às vezes por um mês. Então, esse é um cuidado muito grande que pode gerar inapetência. Problemas na família, brigas constantes durante as refeições, com agressões, quando os pais são separados, começam a brigar, pais separados, mudanças de local, de cidade, desemprego, tem várias coisas, problemas na família, que começam a gerar problemas nos pais, os pais acabam se desorganizando, passando isso para os filhos. E às vezes até na hora da refeição, com conflitos muito grandes. Então, né, os conflitos na hora da refeição, eles podem dificultar e gerar inapetência, porque vai associa o alimento concreto, lembra? Sempre com o alimento emocional. Qual que é o alimento simbólico? A briga, a discussão, né? A reclamação, qualquer coisa vai junto com o alimento. Então, de verdade, na hora do alimento, tem que ter silêncio. Se for falar coisas que possam até favorecer a alimentação, como um pequeno comentário. Que delícia que tá essa comida, não é? Nossa, hoje você se superou, não é? Vamos pensar assim. Você favorece que a criança ache, olha, deve estar muito boa essa comida mesmo. Eu vou comer. Então a gente tem que ter um ambiente saudável. Então, gente, a hora da refeição deve ser prazerosa para a família. O alimento concreto e simbólico aí que se faz a digestão emocional. Não forçar a alimentação. A gente nunca deve forçar ninguém a fazer nada. Se alguém forçar você, que você tem que ler um livro agora, hoje, você vai ler até. A mãe forçou o filho a ler, ele vai até ler. Você acha que ele vai prestar atenção? Ele está forçado, ele não está inteiro naquela leitura. Mesmo a gente, você está lendo um livro, você está com um monte de coisa na cabeça, não tem aquele momento que você tira a atenção? Você lembra do seu problema? Então a gente tem que estar inteiro no que a gente está fazendo.
Uma coisa que ajuda a gente ficar inteiro quando a gente tem uma mente que fica muito para cá e para lá, é fazer meditação. Meditação é um instrumento excelente para a gente esvaziar a mente. Então, mesmo que vocês, pais, né, que têm filhos pequenos, estejam num momento de muita sobrecarga, mais tensos, ansiosos, vão se alimentar com os filhos, faça uma prece, faça uma pequena meditação, para tentar chegar nesse ambiente da mesa, da alimentação, mais leves, para que ele possa ser um momento restaurador, inclusive para o próprio adulto, né? Então, quando a criança realmente não quer se alimentar, é importante não dar outro alimento e também não ficar bravo. Então, você vai manter a tranquilidade e avisar que a próxima refeição, por exemplo, só vai ser no lanche. E até lá a criança não vai comer outra coisa. Porque tem mães que ficam nervosas e a criança fala, não quer comer, ela vai substituindo, né? E isso acaba virando um hábito negativo até para filhos mais velhos. Não tem filhos que chegam assim, a mesa está lá com um monte de ofertas. Ela fala, eu não quero nada disso, mãe, frita um ovo. A mãe levanta na mesa e vai fritar um ovo? Não, não vai fritar um ovo. Como que tem a mesa? Claro, tem que ter uma variedade aí que a criança goste de alguma coisa. Mas como que está a mesa? Na vida nós não vamos ter situações assim. Eu só vou ficar feliz se eu tiver aquilo. Eu posso não ter aquilo, mas eu tenho tantas outras coisas. Então, essa adaptação ao alimento emocional e ao alimento, veja como está tudo relacionado. Então, a gente tem que ter essa tolerância, aceitar outras formas alimentares simbólicas e emocionais para que a gente possa ser mais feliz. Nunca rotular o filho. Tem pais que falam assim, nossa, como você é chato, né? Que criança difícil para comer. Isso vai rotulando, né? Esse meu filho não come nada. Nossa, ele não aceita nada. Ele vai fixando aquilo. Eu sou chato, não é? Agora, você vai falar assim, tenha calma, filho. Você vai conseguir experimentar esse alimento, é uma delícia. Se não é hoje, amanhã você experimenta. Então, essa calma, a gente tem que, porque rótulos aprisionam. Vocês sabem que até alguns rótulos positivos, por exemplo, um filho que só tira 10. Nossa, esse pai fala para o mundo, né? Nossa, meu filho é 10. Ele só tira 10 na prova. E o filho vai ouvindo aquilo. Se um dia esse filho tira 9 ou 8, ele pode ficar muito preocupado e muito triste. Tem um livro interessante, que se um dia também vocês quiserem ler, que se chama O Drama da Criança Bem Dotada. Porque essa criança ela é hiperinvestida no sucesso e quando ela vai ter uma falha, aquilo pode ser muito difícil para ela lidar. Mas, gente, eu vou fechar aqui para que a gente possa ter um tempo para conversar sobre esse tema, que, ao meu ver, é muito importante, não só para a criança, mas para todos nós. Ok, Marília, quanta informação, hein? É bastante, vamos digerir. Por isso que eu não fui até o fim, porque é muita coisa na alimentação aí. Então, vamos por partes, né? É isso aí. Então, agora nós temos, são 10h38, temos 22 minutos aí para a gente poder conversar. Tem bastante informação aí muito importante. Cleomara, pode falar. Marília, eu tenho uma cunhada que ela traz, eu acredito que é trauma, até hoje. É uma pessoa que não come. Você já viu pessoa que não come? Ela come hoje, dá pra ver, batata frita, sorvete, chocolate, carne de porco frita e Só pizza de isso. calabresa. Só. Então, isso vai ser o nosso tema da próxima aula, mas eu posso até adiantar. Uma pessoa que come menos do que 15 diferentes alimentos, ela já está num processo de transtorno alimentar seletivo, que esse é um tema para a nossa próxima sessão. Mas, Cleomar, é muito importante você falar isso, porque uma pessoa assim, ela não fica com limite só para comida, mas ela fica para a vida, porque ela não se abre com facilidade para outras situações, ela reduz muito possibilidades
de poder viver outras coisas de uma forma prazerosa. Então, fica uma pessoa com limites emocionais, né? Então, isso é muito importante. Nós vamos ampliar esse assunto, viu, Cleomara, no nosso próximo encontro, mas já fica aí essa chamada sua, que é muito importante. Uma coisa que me chamou atenção, porque quando a gente achou estranho, mas ela diz que pode ser isso, que ela não sabe, ela já fez terapia e tal, mas não adianta. Se ela vai comer arroz, ela vomita o arroz, né? Ela fala assim que a mãe dela comprava aquelas papinhas da Nestlé de caixa e só alimentava ela com isso. Então, aí ela ficou o quê, não é? Ela ficou com um trauma, porque o alimento, até porque ela ficou num alimento, talvez a mãe nunca trouxe outras coisas, outras possibilidades. Veja, como tudo tem que ser um processo, né? O bebê começa mamando no peito. E esse peito, ele é a única alimentação do bebê até 5, 6 meses. Não pode dar nada antes, nem água o bebê toma, né? É só o leite. Devagarzinho, né? A mãe vai lá dando uma frutinha raspada, começa com doce, a criança vai sentindo aquele gosto. No começo ela estranha, mas pela repetição ela começa a ter prazer. O prazer vem pela repetição. Vejam, quando a gente come um alimento novo, no primeiro momento, tem uma estranheza, não tem? É com a repetição que a gente começa a se acostumar e ter prazer. O prazer vem você vai se acostumando, você vai gostando. Então, é um processo que tem que ser lento, porque essa situação da sua cunhada, o vomitar, o que é vomitar? Lembra quando entra uma coisa negativa, eu não consigo ficar com aquilo, eu jogo para fora. Ficou projetado no alimento a falta afetiva, ou em algum nível, algumas faltas mais profundas que estabeleceram lá no início da vida. Isso é muito importante, viu? Obrigada. A Adriana registrou aqui no chat como ficam as crianças institucionalizadas nesta situação. Então, essas crianças vão ter prejuízos, né? Como eu falei, essa institucionalizada seria lar de crianças, seria isso, né? Não só a criança que fica meio período na escola, o dia todo na escola. Vou falar das duas situações. Que fica o tempo inteiro, são crianças que não têm pais, é isso, Adriana? Então, uma criança sem pais, então uma criança que já vai desde pequenininha, né? Ou ela é abandonada, ou ela passou pelo conselho tutelar e tiraram dos pais, e fica numa creche, não, num lar de crianças, não é? Ela vai ter mais danos. Se ela conseguir ter nesse lar uma figura materna, uma figura que de alguma forma consiga trazer algo da substituição, isso vai ser menos danoso. Mas como normalmente são muitas crianças, vão ficar mais defasagens, e sempre ficam. Vocês sabem, mas tem crianças que conseguem por ter um espírito que tem recursos mais saudáveis, mais positivos, conseguir de uma gota fazer um copo cheio de água. Eu quero dizer assim, que mesmo com faltas maiores, a criança, o espírito, consegue se alimentar e se estruturar. Vocês lembram um caso de um rapaz que passou saiu numa reportagem da televisão. Era um rapaz negro, ele passou por muitas privações na infância, viveu em creche, ele foi adotado adulto por uma mulher. E foi a melhor coisa na vida dessa mulher e para ele. Ele era muito amoroso, era do espírito dele. Então, quando o espírito já tem algo mais positivo, não é? O meio influencia, mas bem menos. Quando o espírito já tem uma predisposição mais negativa e vive dessa falta desse ambiente mais fechado da família, é mais difícil, né? Nesses lares, né? Tem 15, 20 camas num quarto, né? Quando eu era jovem, eu frequentei muito lar de meninas Amélie Boudet. Então, lá tinha
várias crianças, só mulheres, né? E tinha a dona Elza, que foi uma moradora, uma pessoa maravilhosa, tinha o seu Armando, que era o irmão dela. Eles formavam uma dupla de pessoas muito acolhedoras, né? Eu penso que aquelas crianças, elas conseguiram ter muitos ganhos, porque existiam também vários voluntários que iam. Então, assim, vão ter falhas? Vão ter. Quanto menos falhas esses cuidadores substitutos tiverem, melhor, né? Mães substitutas. Vocês sabem, tem inclusive estudos de crianças psicóticas, que vai ser um tema posterior, que elas são tiradas do lar e vão para um lar substituto, porque elas desenvolveram um trabalho, uma história psicótica por falhas muito sérias no ambiente de pai e mãe. Então, elas vão em famílias alternativas, elas conseguem se organizar. Olha que interessante. Com pessoas mais adequadas que conseguem exercer aquela maternagem, aquele cuidado mais amoroso. Então, veja quantas situações, não é? Então, a gente tem que sempre buscar esse relativo. Mas, indiscutivelmente, essas falhas maiores no primeiro ano, elas podem, sim, gerar mais problemas em vários aspectos na vida de um ser humano. Então, vamos contar também com a predisposição do espírito. A Adriana está agradecendo. Mais alguém gostaria de registrar alguma pergunta? Edson? Marília, que palestra boa. Nossa, um monte de coisa que eu nunca tinha visto. Aprendi bastante hoje. Eu queria que você desse uma passadinha na questão da rejeição assim, involuntária, que muitas vezes a mãe faz no parto, quando ela quer determinado sexo para o bebê, quando não coincide com o nenê que está com ela. E eu estava pensando um pouco nesse caso contado para a Cleomara, né, da menina da cunhada ter rejeição para o arroz, e levado lá atrás na questão da papinha já comprada pronta. Talvez, queria a sua opinião, né? Não pode ser assim, se a mãe fizesse a comida, já tinha um carinho dela estar fazendo a comida. E quando dá uma coisa pronta, é como se, olha, toma aí que eu não quero nem fazer a comida para você. Isso talvez aumente O apetite. a falta de nos sentir amada, né? Com certeza. Duas coisas importantes. Vamos começar pelo bebê, viu, Edson? Acho que todo mundo já conhece aquela história do Divaldo, da mãe que queria ter um menino. Acho que eu já até contei essa história aqui. A mãe queria um menino, e quando ela foi fazer um ultrassom quase perto do nascimento, que naquela época não tinha antes, né? O médico falou assim, ela falou, o que que é? O médico falou, é uma menina. E ela ficou triste e falou, que pena. Ela verbalizou, que pena. Quem que ouviu? O espírito. Quando essa criança nasceu, isso é um caso de Valdo que ele conta. Quando a criança nasceu, ela rejeitava a mãe. A mãe queria abraçar, ele não fala da parte alimentar, ele fala só disso, né? A criança fugia da mãe, rejeitava o colo da mãe, o abraço da mãe. E o Divaldo orientou ela que todas as noites ela fosse à cama da filha e falasse para ela dormindo, enquanto a filha estivesse dormindo: minha filha, me perdoe. Eu falei que eu queria um menino, mas eu quero você. Eu te amo, me deixe te amar. Sabe? Ela foi falando repetidamente isso, né? Eu sinto falta do seu abraço, eu quero te acolher. Um dia a menina, depois de 3, 4 meses, parece que o Divaldo falou, a menina acordou, veio correndo abraçar a mãe e falou: mamãe, sonhei que você me amava. Olha que bacana essa história do Divaldo, porque a criança precisa ser amada. E mesmo com falhas, às vezes a mãe tem um desejo, mas olha como que a gente fala, fica. E olha como o que a gente fala fica também
não é só no útero, é na vida, não é? A gente tem que ter um cuidado com as nossas palavras, porque as nossas palavras entram como um alimento emocional e se fixa. Se for uma palavra ruim, vai ficar com ruim dentro. Agora, outra situação que você falou foi da alimentação, né? Com certeza, Edson. Você sabe que quando a mãe começa a alimentação, em pequenas coisas, até na frutinha, né? A criança vê a mãe raspando, né? O bebê. Aí a mãe fala, nossa, que delícia. Aí eu vou comer essa frutinha. Vou te dar um pouquinho. Sabe essa brincadeira, né? Ou quando a mãe está preparando a comidinha e amassa a batatinha perto já da criança lá que está com um aninho. Ai, que cheiro gostoso. E prepare e dá, é outra coisa, não é? Por quê? Porque tem amor na comida. Então, uma mãe que deixa tudo pronto, sabe? Tudo. Até a gente, né, gente? Não é uma delícia a gente comer a comida caseira? Essas comidas, às vezes, que vem pronta, a gente não tem o gosto da comida, aquele cheiro que fica na cozinha quando você faz a comida, né? Então, isso é muito importante mesmo, Edson. O alimento é muito importante, então a gente tem que ter esse cuidado para que para os nossos filhos eles consigam crescer gostando do que eles experienciam, do que eles vivem. Isso tem a ver com os pais. Se tem pais excessivamente práticos, isso vai ser também um tema do nosso outro encontro, pais que nem comem junto com os filhos, mas isso nós vamos deixar para a próxima, tá bom? Mas muito bacana, viu, Edson, essas duas chamadas que você fez. Antes da pergunta da Adriana, que ela fez uma outra, eu queria fazer uma observação aí em relação à frase da mãe, né? Que pena. O Espiritismo nos ensina que as palavras, elas carregam a energia do que pensamos e sentimos, né? Sim. Então, assim, o que pena só registrou, só verbalizou, né? Mas o que ela sentiu ali naquela hora, com certeza a criança já estava sentindo antes dela falar. Então, acho que isso é muito importante. A Adriana está dizendo assim, quando a criança não gosta do toque físico do adulto, é porque houve, então, a falha da mãe quando bebê? Bom, depende de... quando ela é adulta, não gosta do toque da mãe, é isso? Quando a criança não gosta do toque físico do adulto, é porque houve a falha da mãe quando a criança era bebê? Depende de qual adulto, não é? Vamos supor, a criança pode não querer, depois você fala de que adulto você está falando, se é um adulto em geral, se é uma rejeição do abraço da mãe, pode ter sim, ela pode não ter aquela coisa desenvolvida gostosa, mas vamos lembrar dos períodos. Tem uma fase que os filhos não querem o abraço dos pais. Quando eles entram na adolescência, que eles começam a ficar mais sexualizados, ficar muito perto de pai e de mãe, parece que mistura com desejos, então existe um afastamento protetivo por um período, né? Mas no adulto em geral, se a pessoa rejeita, pode ter havido situações traumáticas a nível de contato com adultos, crianças que sofrem estupro, abusos de adultos, elas podem ter muita dificuldade posterior, inclusive de se relacionar e de se abrir para algum tipo de contato nesse sentido. Então, existem várias possibilidades para isso. Porque o abraço, gente, ele é terapêutico, não é? Então, a gente não deve economizar com os nossos filhos, desde que nasce, muito contato físico. A gente se reorganiza no contato físico. Lembra aquela proposta do abraço de 20 segundos que eu já falei? Acho que todo mundo já conhece, que apareceu uma vez Eu recebi isso, eles fizeram uma pesquisa, né, que as pessoas ficavam abraçadas 20 segundos, abaixava a pressão arterial, ficavam mais calmas. Um abraço, ele é muito importante, ele é terapêutico, contato físico, em qualquer idade. Um idoso que fala assim, tá lá idoso, tá acamado, e larga lá o idoso sozinho, ele tem que ter carinho. A gente também tem que ir lá no velhinho, passar a mão na cabeça, abraçar, sentir o calor, em qualquer época da vida.
o contato físico, ele integra, ele é muito importante para que a gente se sinta acolhido. Tanto que uma das coisas que eu mais sinto saudade agora é abraçar, né? A gente sempre se abraçava quando a gente se encontrava, mas logo não está se abraçando de novo. Mas veja, é um período pequeno, né? Mas é muito importante, sim. Ela está dizendo aqui que, em geral, qualquer adulto, e quando ela teve crianças, quando professora, que não gostava do toque entre 3 e 6 anos. Não gostavam do toque. As crianças de 3 e 6 anos não gostavam do toque, às vezes, do professor, né? Isso não é uma coisa comum. Várias crianças não gostavam do toque. Tive crianças, não foi só uma, não, várias. Eu não sei se não é o comum. De 3 a 6 anos, a criança, ela gosta do toque, né? Ela gosta do abraço, gosta do... Não sei te falar, viu, sobre isso. Você era professora? Marília, eu era professora de EMEI, né? E De EMEI. às vezes aparecia crianças assim que a gente tentava abraçar, tocar, porque é mais afetivo, né? Essa fase de EMEI, a criança é mais afetiva. E tinha crianças que não gostavam nem que relava nela, sabe? Assim, que eu sentia assim, já se afastando, a gente ia pegar e se afastava, assim. Eu achava bem Entendi. estranho. Entendi. Aí sim, agora você contextualizou. Então, não é toda criança com essa idade, mas essas crianças de EMEI, elas poderiam, e isso é comum, às vezes as crianças que vêm muito cedo para a escola, como eu falei, ficou longe da mãe, elas têm mais dificuldade, né? Elas têm carências e medos e situações onde elas não se soltam para o outro. Porque o que gera segurança no filho são os pais, é a mãe nesse primeiro momento. Quanto mais a criança sente essa parte protetiva da mãe, depois também do pai, elas vão conseguir se soltar mais nos novos ambientes. Elas vão se abrir para o contato, vai ampliar. Então, crianças que tiveram muitas falhas, muitas carências, elas ficam igual o bichinho assustado, né? Elas não se soltam no braço do outro, no colo do outro. Entendi, Adriana, então você contextualizou. Isso mesmo. Obrigada, Marília. Ok. Então, são 10 horas e 57 minutos. Acho que a gente já está com o tempo quase esgotado. Como a gente vai continuar, né? Porque você falou só de alguns itens ali. Isso. Nós vamos continuar com a seletividade, com a obesidade infantil, anorexia, bulimia, corpofragia. E nós não vamos correr, tá bom? Nós temos que ir devagarzinho, não temos pressa, porque são temas importantes, por isso que eu só coloquei esses hoje. Até porque vão gerando situações, nós temos que conversar, nós temos que fazer a digestão, né? Do que a gente está ouvindo. Só uma perguntinha. Nós, como pais, dentro de casa, se a gente consegue perceber algum transtorno desse, além do nosso esforço, né, individual, né, da família, além da ajuda da evangelização na casa espírita, o profissional adequado primeiro é o psicólogo, se a gente precisar, ou tem outros profissionais que podem ajudar também? Então, se for uma situação assim, de dificuldade grande na troca, na alimentação, às vezes é importante os pais irem para uma orientação familiar com o psicólogo, não é? E, algumas vezes a criança pode precisar de um trabalho individual, quando existiram falhas imensas que mexeu com a formação do próprio psiquismo. Então, depende, viu, Adriano? Sempre é importante. Mas os pais, eles precisam ser orientados. Se você põe só a criança, mas esse meio não se altera, então os pais têm que ter. Os pais são os primeiros organizadores, né? Eles são os terapeutas dos filhos, vamos pensar a nível simbólico. Eles têm que ter esse olhar. E isso é muito importante e as crianças tendem a se desenvolver melhor. Ok, a Bárbara aqui está agradecendo. Obrigado pela palestra. Obrigado pela palestra e aprendizado.
Então, Marília, vamos deixar então. Eu anotei várias coisas aqui também, a gente vai. Anotem, viu, o que tiver, a gente pode começar na próxima vez. Como eu vou falar de seleção alimentar, ainda nós vamos voltar nesse assunto, viu? Ok, então. Então, Marília, obrigado mais uma vez. E também agradecer a vocês que participaram no domingo de manhã com a gente. Muito obrigado de coração.